mais próximo, quando eu trabalhei em Brasília do Ismael, no município de Parnarama. Recentemente eu estive em Parnarama e recentemente eu estive aqui, já nessa estrada, no Paulo Ferrado, né? Jatobá Ferrado. Jatobá Ferrado. Foi a distância mais próxima que eu vi de São Francisco. Mas sempre quis vir aqui. O pastor Fernando, quando ele veio para cá, eu já estava no ministério, até porque eu comecei muito novo, comecei com 22 anos, isso serve para os nossos jovens. Me decidi com 17 anos, e com 22 anos eu fui consagrado. Então, quando o pastor Fernando veio para cá, 26 anos atrás, eu já estava no ministério. E lembro do dia quando ele foi consagrado, do dia que ele veio para cá. Para nós que estávamos lá, e naquela época não tinha estradas, a gente achava São Francisco muito longe. Hoje está tudo muito perto, principalmente com a internet aí que encurta as distâncias, e hoje fica tudo muito mais fácil. Então eu louvo a Deus por estar aqui hoje, porque era um desejo do meu coração um dia chegar até aqui. Eu nunca imaginei que esse dia só aconteceria depois de presidente da convenção. Que com o tempo que eu tenho de ministro, tenho 39 anos de pastor, então já era para ter vindo aqui mais vezes. Mas eu creio que essa é a primeira de uma sucessão de vezes que passaremos por aqui assistir o trabalho dos irmãos. Abraçar o pastor Fernando, essa pessoa que a gente muito ama e considera, e através dele abraçar todos vocês que são membros da Assembleia de Deus aqui em São Francisco. Quero ler um texto para a gente meditar um pouquinho. Sermão, né? Dá para a gente falar alguma coisa sem ultrapassar o tempo. É um texto que vocês muito conhecem, não precisa vocês procurarem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreendiam. O apóstolo João começa seu evangelho chamando Jesus de o Verbo. Uma palavra grega que é logos, que significa verbo, ou a palavra, como diz uma outra tradução. No princípio era o Verbo. Os estudiosos sabem, eu sei que todos vocês são estudiosos, que um verbo é um meio de comunicação. É a expressão do que está na mente de alguém. Todos nós sabemos que a palavra ou a fala é a expressão do pensamento. Ninguém fala sem pensar. É possível que a gente diga assim, fulano falou sem pensar, mas ele projetou essa palavra bem aqui antes de pronunciar. Então é o produto do pensamento, a fala. De forma que o verbo, sendo assim, é como diz uma tradução, no princípio Deus se expressou. No princípio era o verbo, uma tradução diz, no princípio Deus se expressou. Significando dizer que as nossas palavras são a maneira de nos expressarmos. Se as palavras são a maneira de nos expressarmos e Cristo é a palavra ou o verbo, então Cristo, como a palavra de Deus, expressa o que é a verdadeira vida. Cristo expressa a vontade de Deus, ou a verdade de Deus, ou a própria palavra
de Deus. É por isso que ele é chamado de o Verbo. Assim como as palavras de um homem revelam o seu coração ou o que está na sua mente, alguém diz que não conhecemos uma pessoa até que ela fale. A partir do momento que ela fala, a gente passa a conhecer, até mesmo o seu caráter, a partir das suas palavras. Então, assim como as palavras de um homem revelam o seu coração e a sua mente, assim também Cristo, como o Verbo de Deus, como a palavra de Deus, revela o coração e a mente de Deus. Glória a Deus. É aqui aonde o nosso irmão Filipe pede para ver o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Como é a história, Filipe? Mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e tu dizes, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Glória a Deus. Porque eu e o Pai somos um. Hebreus vem dizendo que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então Cristo revela o coração e a mente de Deus. Quando nós olhamos para Cristo, estamos olhando exatamente para o próprio Deus. É por isso que ele diz para Filipe, que acabamos de expressar. Então, queridos, o verbo também é a palavra em ação. Uma outra tradução diz assim: no princípio era a ação. Era a ação. Ação de quem? Ação de Deus. No Antigo Testamento, a palavra de Deus indica Deus em ação, em especial na criação, na revelação e na libertação. O texto do Salmo 119 diz que os céus, Salmo 33, 6, os céus por sua palavra se fizeram. Como é que Deus cria as coisas lá no Gênesis? E disse Deus. Me ajude aí. Diga alguma coisa que Deus criou, como foi que ele fez lá? Vamos lá? Haja luz. Era que estava no meu pensamento, era essa daí. Haja luz e houve luz. Haja separação entre águas e assim por diante. Hajam os luzeiros, sejam criados. E aconteceu. Tudo por sua palavra. A palavra do Senhor está aqui personificada como agente ou mensageiro de Deus. De forma que a palavra do Senhor pode ser retratada como um mensageiro que Deus enviou ao homem, ao profeta. Olha o que diz Isaías. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo. É como se a palavra fosse um personagem, fosse uma pessoa. Veio como se você dissesse aqui. Hoje são? Perdi, não, tanto que eu perdi a noção de tempo. 12. Hoje são 12. E dia 12 de fevereiro de 2022, vieram a São Francisco, o pastor Raposo, o pastor José Nemi, o pastor Gerson, e dirigiu-se o Osaías. É como se a palavra fosse um personagem, uma pessoa. E esta pessoa, porque a palavra é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. No Salmo 107 e o verso 20, são descritas pessoas atacadas de enfermidade quase fatal, que imploraram a ajuda de Deus. E olha o que está escrito: e enviou-lhes a sua palavra e os sarou. É como se a palavra fosse um personagem e os livrou do que era mortal. Outro exemplo de personificação da palavra de Deus como mensageiro de Deus está em Isaías 55 e 11. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará aquilo para o qual foi designada. Então veja como a palavra é vista como uma personagem. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Olha o que está
em outro texto, a última parte do versículo que nós citamos, no princípio era e o verbo era Deus. Depois aqui estava com Deus, é a última parte, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Significa que o verbo é completamente idêntico ao próprio Deus, como já citamos lá no caso de nosso irmão Filipe. Participa da própria natureza, o verbo participa da própria natureza de Deus, do ser de Deus. Então, era uma extensão da própria personalidade de Deus. E tem uma tradução que diz: tudo que Deus era, a palavra era. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa expressão, e o verbo era Deus, tem uma tradução que diz: tudo o que Deus era, a palavra era, o verbo era, significando dizer que Cristo e Deus são um, embora duas pessoas distintas, mas são o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. O apóstolo João, nesse versículo, nesse texto, quer que todo o seu evangelho seja lida à luz dessa verdade. As ações e palavras de Jesus, para João e agora para nós que cremos nesse evangelho, são ações e palavras de Deus. O que Jesus falava eram as palavras de Deus, o que Jesus fazia eram ações de Deus. João Batista conhece isso de tal forma que quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus vem para ser batizado, ele olha para João e diz assim: sou eu que careço de a ti, e tu vens a mim? Depois ele testemunha dizendo: aquele que me mandou batizar me disse que aquele sobre quem eu visse descer o Espírito Santo em forma de uma pomba é este que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então ele tinha certeza de que Jesus era o Messias ou o enviado de Deus. De forma, querido, que as ações de Jesus e as palavras de Jesus eram ações de Deus e eram palavras de Deus. Quando o céu e a terra foram criados, o verbo de Deus estava lá, o próprio Senhor Jesus estava lá, já existia em relação íntima com o próprio Deus e fazia parte da sua própria essência. Para terminar, queridos, eu quero apenas dizer que no princípio quer dizer desde a eternidade, antes da criação. Não está falando um princípio depois da criação, mas está falando desde a eternidade. A própria Bíblia diz que Deus é de eternidade a eternidade. Quer ver um exemplozinho para você entender melhor o que é isso? O que existe, que letra existe antes da letra A do nosso alfabeto? Qual é a letra que existe antes do A? Tem certeza? Mas são tantas letras, mas não tem nenhuma antes do A? Cadê os jovens que estudam? Elas estão certas? Elas já estão da minha idade, talvez. O que é que vocês dizem? Qual é a letra que existe antes do A? Bora, vocês? Estudiosos, o senhor que é escritor? Hein? Elas estão certas. Salva de palmas para elas. Não existe letra antes do A. E depois do Z? Qual é a letra que existe depois do Z? 3 letras foram inseridas no nosso alfabeto: o K, o W e o Y. Mas foram colocadas antes do A? Não. Foram colocadas depois do Z? Não. Aí vem Jesus dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Quem é o Alfa? A primeira letra do alfabeto grego, correspondendo aí o A do nosso alfabeto. Quem é o Ômega? A última letra. Jesus está dizendo que antes dele nunca existiu ninguém, e depois dele nunca existirá.
tempo aqui, nunca houve no espaço do tempo aqui, para trás, antes do A, que Jesus não existisse. Está bem aqui o A, o Alfa, mas ele está aqui, ó, de eternidade. Glória a Deus. Eternidade. Glória a Deus. Tudo mais que existe está entre o Alfa e o Ômega. Eu e você, meus avós, meus tetravós, os descobridores do Brasil e do mundo, lá, Adão, tudo está aqui. Mas Deus está lá e está lá. Glória a Deus. A eternidade, tu és Deus. Então Jesus, quando o texto fala no princípio, está falando da eternidade. E a eternidade, uma palavra bem para a gente compreender que a Bíblia usa, é pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Nós somos inseridos nesse contexto da eternidade. E mais para que nós sejamos eternamente felizes, é preciso aceitarmos esse Deus que é o Pai da eternidade. Glória a O próprio Jesus Deus. Cristo é esse Pai da eternidade. Então, por mais que tentemos fazer voltar nossa imaginação, nunca alcançaremos o ponto em que Jesus não existisse. Ele sempre existiu e sempre existirá. Concluindo, queridos, Platão diz que o Logos, que é a palavra que é traduzida para verbo, para palavra, significava uma ideia universal ou uma ideia absoluta. Um outro filósofo chamado Filo diz que o Logos ou o verbo era a sabedoria de Deus. Mas João diz que o verbo é uma pessoa. E essa pessoa comunica a realidade de Deus aos homens pela sua encarnação e pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Para João, o Logos de Deus, ou o Verbo de Deus, chama-se Jesus. Ele é o Verbo de Deus, a palavra de Deus em ação. Tem um texto que diz que para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece no céu, o teu verbo permanece no céu, que é o próprio Jesus Cristo. Então, querido, sendo Deus, o Logos é a perfeita expressão de Deus. Vou repetir para você compreender melhor. Sendo Deus o verbo sendo Deus, ele é a perfeita expressão de Deus. A revelação no Antigo Testamento era perfeita, mas era incompleta. O Velho Testamento era incompleto, é por isso que vem o Novo, para completar. A revelação de Deus no Novo Testamento, ela é perfeita e é completa, porque ela é feita em Jesus Cristo. Olha o que diz Hebreus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Vejamos mais uma referência: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, meu querido, Jesus Cristo é esse verbo divino de quem fala João. Procura bem, pastor, para mim, parece-me que é 1 João, capítulo 1. Procure bem, só para fechar aqui o pensamento, qual era a imagem, como era que João via Jesus. Achou? 1 João, deixa eu ver, pastor. Olha o que diz João: o que era desde o princípio. Está falando também do princípio chamado eternidade. Não é o princípio começo da criação. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, ou do verbo da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos
e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada, ou nos foi manifestada, porque vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Santo Filho, Jesus Cristo. Ele diz: estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, ou se dissermos que temos e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele fecha dizendo que quem conhece Jesus de verdade, quem conhece, quem tem uma revelação de Deus sobre o verbo da vida, não anda nas trevas. Glória. Jesus Cristo mesmo disse que ele é a luz do mundo e disse que nós somos a luz do mundo. Agora, se você diz que é crente e anda em pecado e anda nas trevas, você não conheceu Jesus. Querido, isso é tão lindo. Isso é bom para os jovens. Meus jovens, me escute aqui, ó. Só para eu dizer amém. Eu disse que não passaria do horário, não vou passar mesmo. Observe muito bem. Davi, que era um profundo conhecedor de Deus, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que foi que ele pediu? Que eu possa morar na casa do Senhor, quanto tempo? Todos os dias da minha vida. Mas para que ele queria morar na casa do Senhor? Quem lembra o que ele diz lá? Para, diga bem alto para os irmãos ouvirem, contemplar a sua formosura. Repete a igreja: para contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. Vamos ficar só com essas duas palavrinhas, expressões. Ele queria estar na casa de Deus todos os dias para ficar assim, ó, boquiaberto, embelezado. Glória a Deus. Pasmo, atônito, contemplando a beleza do Senhor. Glória a Deus. É aquilo que eu quero falar para os jovens. É impossível alguém descobrir essa beleza de Jesus e viver em pecado. Não consegue, porque quando ele descobre a beleza de Jesus, se atrai por Jesus, ele deseja aprender de Deus. Glória a Deus. Aprender isso. Quando eu vejo um jovem namorando com um descrente, não descobriu a beleza de Jesus. Quando eu ouço dizer que um irmão foi para um motel com a pessoa que não é seu cônjuge, que não deve nem ir com o cônjuge, eu não aconselho, não conhece Jesus. Quando eu vejo dizer que o pastor foi desviado, esqueceu, perdeu essa contemplação. Porque quem contempla a beleza do Senhor, fica atraído por Ele, passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Ele está tão focado na beleza de Deus que os passarinhos querem tirar sua atenção, mas ele não tira a visão do foco, porque ele está embelezado pela beleza do Senhor. E ele vai caminhando, nada lhe tira a atenção. Que você faça como Davi, você faça como João, descubra a beleza do verbo da vida, se atraia por ele e viva uma vida plena na presença do Senhor nosso Deus. Você pode dizer amém? Amém. Muito glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ô, problema. Tá vindo, não tem outra feita. Ó.